E eu quero relembrar a você algumas coisas que nós falamos no capítulo 1, para que nós possamos entender o que vai fluir através dessa unidade. Nós vimos Gênesis 1, verso 26 a 28, a criação dos filhos de Deus. Como Deus intentou, como Deus desejou que os filhos de Deus fluíssem. Nós vimos isso também em Apocalipse capítulo 5, versos 7 a 10. Que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Um reino de sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Lá no verso 10 diz isso. E eu quero reler para você duas frases. Uma do Dr. Miles Monroe, que diz o seguinte: vida sem a presença de Deus não foi o plano original feito para nós. Ele planejou para que nós o conhecêssemos, vivendo em uma comunhão íntima com Ele. Você simplesmente não pode funcionar de forma perfeita e efetiva fora do ambiente da presença de Deus. Tremendo, né? Dr. Ron Kenoly diz o seguinte: através do rei Davi, Deus nos mostrou que Ele deseja mais do que sangue e sacrifício de animais selecionados. Ele deseja um coração puro e contrito. Nós temos visto que Deus quer um relacionamento conosco. Nós vimos que Deus cria filhos, que Deus edifica os seus filhos, que Deus, o Pai, tem um relacionamento com Deus, o Filho. E nós vimos na aula passada que nós, como filhos, como representação do Filho, para revelarmos o coração do Pai nessa terra, temos que ter um relacionamento com quem? Com o Filho. Nós vimos isso. Eu quero ver com você o plano original. Mais uma vez, vamos rever de um outro contexto. Então, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa realidade se passando por todos os livros. O porquê da nossa criação. Nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes, para dominarmos, para sermos frutíferos. E a nossa esfera de governo é a terra. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus cria a terra para o homem. Em Apocalipse capítulo 5, no verso 10, Ele nos chama de reis e sacerdotes e diz: e eles reinarão sobre toda a terra. A nossa esfera de governo é esse mundo natural. Por isso que nós precisamos entender e saber como trazer o sobrenatural para o natural. Nós governamos de uma esfera sobrenatural no natural. Não tente escapar do seu natural. Não tente escapar daquilo que você vê, mas não deixe que aquilo que você vê domine quem você é e domine aquilo que você pode fazer. Porque apesar de estar no mundo natural, você governa do mundo sobrenatural, o mundo mais elevado. Jesus disse: eu sou de cima. E se nós estamos em Cristo, onde nós estamos? Em cima, assentado com eles em lugares celestiais. Juntamente com Cristo, Deus nos elevou. E nós somos filhos de Deus. Deus te fez rei e sacerdote porque você é filho de Deus. Deus te fez rei e sacerdote porque você é filho de Deus. E sacerdotes, amados, eles passam de geração em geração. Reis passavam de geração a geração. E nós vimos que o ato que coroou toda a criação foi a criação do homem como resultado do desejo de Deus de ter uma família. Nós vimos tudo isso, nós vimos que Deus cria o homem à imagem e semelhança dele. Nós vimos a palavra tselem, imagem, com relação àquilo que o homem faz, não é? Nós vimos que nessa palavra tselem, Deus nos fala que nós temos que ser fecundos, nós temos que multiplicar, encher a terra, dominar, uma mensagem tremenda. E depois nós vimos a palavra demuth, que fala sobre nós sermos semelhança, ou seja, nós temos o caráter. Que tipo de criação que Deus fez então? Uma que se assemelha em caráter e por isso funciona da mesma forma.
Uma que se assemelha em caráter e por isso funciona da mesma forma. Você não funciona para ser. Você funciona porque você é daquele jeito. Por isso, Deus fala que você tem que entrar no reino. E para entrar no reino, para que você possa agir no reino, você precisa nascer de novo. Para que você ganhe o caráter, a natureza. E Deus fala, se você quer entrar no reino, você tem que ter a natureza do reino. Porque no reino você não só recebe, no reino, Deus te chama para agir, Deus te chama para operar, Deus te chama para ser um agente, Deus te chama para ser um embaixador, mas para ser um embaixador você precisa ter a essência do Filho de Deus, porque o reino é constituído por filhos. Deus não cria um reino para escravos, Deus cria um reino para filhos. Deus estabelece um sistema para que os filhos operem através desse sistema. E nesse sistema há leis, nesse sistema há um código de conduta, nesse sistema há uma cultura, nesse sistema há um trono. O reino é feito pela imagem do seu rei. E os seus súditos são a expressão daquilo que o rei é. E Deus planejou isso, que o homem seria um espírito, alma e corpo, 3 dimensões. Que o homem, a essência do homem seria o espírito, a alma seria a personificação daquele homem, e o corpo seria o lugar onde o espírito habitaria, e por meio do qual ele agiria com a dimensão natural. Como é que esse homem funcionaria como filho? Qual seria a função desse filho? Rei e sacerdote. Você é espírito, tem uma alma, habita num corpo, você é filho de Deus. Esse é o plano original, você é filho de Deus. Mas como é que eu vou funcionar como rei e sacerdote? Deus pede isso de nós. E Ele também determina aonde o homem viveria, aqui que nós queremos entrar. O plano original não foi somente que Deus falou, olha, esses vão ser os meus filhos, eles vão habitar em qualquer lugar. Não, Deus prepara um lugar para você habitar. E esse lugar é chamado Éden. No hebraico, Eden. Éden, que significa deleite, prazer. E é traduzido como o jardim do deleite, em Ezequiel como jardim de Deus. O jardim do deleite de Deus. Deus cria filhos e coloca num lugar deleitoso para si mesmo. E é quando nós entendemos o deleite de Deus, é que nós nos deleitamos. Olha que tremendo isso. O nosso deleite não está na nossa própria vontade. O meu prazer está em fazer a vontade daquele que me enviou. O meu deleite está no deleite de Deus. O jardim do Éden não era o jardim do deleite do homem. Era primeiramente o jardim do deleite de Deus. Deus se deleitava naquilo que estava acontecendo, naquele relacionamento. Então, se Deus está se deleitando, eu me deleito com Deus. Adoração fala disso, amados. Perdão. Adoração fala disso. Adoração fala de nós percebermos aquilo que está acontecendo dentro de Deus pelo Espírito Santo e nós como é que eu posso dizer? Nós agirmos juntamente com aquilo que Deus está sentindo. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não consegue se conter e ele convida o homem. Vem sentir isso comigo, vem viver isso comigo. Sabe por quê? Porque o véu já foi rasgado. Não há mais mediador, homem, figura humana. O único mediador agora é Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro nos habilita a entrarmos nessa presença, o lugar do deleite de Deus. E Deus cria um lugar chamado lugar do meu deleite. Isaías 51:3. Porque o Senhor consolará a Sião
consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. É muito fácil ver uma pessoa que habita na presença de Deus. Ela tem sempre gozo, alegria, ação de graças e voz de cântico. Tem sempre um cântico, alguma coisa nova dentro dela. E Deus nos convida, olha, estou fazendo coisas novas na terra, eleva a tua voz e canta um cântico novo, um cântico profético, algo que você consegue perceber que está no meu coração, anuncie às nações. Gozo, alegria, ação de graças e voz de cântico. Ezequiel 28:13, estivestes no Éden, jardim de Deus. O Éden, antes de todas as coisas, era o jardim de Deus, era o jardim do deleite de Deus. E é interessante nós sabermos que o homem foi colocado naquele lugar e que Deus vinha à tardinha, na viração do dia, para se encontrar com o homem. A palavra ali, viração, a viração do dia, é a palavra ruar, que significa vento, ou um caminho prescrito, ok? É um vento que segue o seu caminho prescrito. Deus tinha o seu caminho prescrito, o seu encontro marcado. E a viração do dia, o que para nós hoje é o fim do dia, para esse povo, a viração do dia é o início. Deus não vinha no final, quando tudo já tinha acontecido. Deus vinha no início do dia, para ter um relacionamento e determinar todo o resto do dia. Ruar, um vento que segue o seu caminho prescrito. Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele vinha naquele dia para prescrever o caminho daquele vento que ele tinha soprado no homem. Direção. Deus vinha e naquele relacionamento ele diria, olha, essa é a minha vontade para você hoje. Essa é a minha vontade para você hoje. Esse é o caminho prescrito. Eu estou colocando um caminho para que esse vento que eu soprei dentro de você vá e siga hoje. Deus vinha no vento, Deus vinha na figura do Espírito Santo para se encontrar com o Espírito que Ele depositou dentro do homem. É o relacionamento de Espírito e Espírito. Nesse lugar era chamado o lugar do deleite de Deus. Espírito com Espírito. Deus dando a prescrição para o nosso espírito. Deus dando a direção para o nosso espírito. Isso é adoração. Isso fala de uma comunhão inquebrável entre Deus e o homem. Esse era o ambiente que Deus havia planejado para o homem. Então o ambiente ideal para o homem não é nada mais, nada menos do que o relacionamento com a presença de Deus. Espírito com espírito. Sabe, muita gente quer ter, quando a gente falando sobre adoração, isso a gente sempre tenta usar a música. É claro que a adoração, você tem ouvido isso aqui constantemente, adoração não é música. Mas existe um período no nosso culto onde nós denominamos a adoração. Momento de adoração. Vamos adorar. Então nós começamos a cantar. Você já viu aqui em Isaías 51 que existe gozo, alegria, ação de graças, e existe uma voz de cântico. Então isso é parte da nossa adoração. E existem pessoas que elas têm que manifestar o seu culto, o seu cântico através de uma outra pessoa. Através de uma outra pessoa. E esse não é o determinado. O determinado é que Deus venha para o teu espírito e fale com o teu espírito aquilo que Ele quer que você faça.
Se você precisar de orientação, o seu pastor está preparado, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o seu mestre, estão todos preparados para, na graça concebida a eles, perceberem se aquilo é a voz de Deus ou não. Eles vão te dar orientação. E aí vem as fases, se você é uma criança, não é? Se você é um jovem, se você é um pai espiritual. Mas todos nós temos que viver nesse ambiente, o ambiente da presença de Deus. Se você precisa de uma outra pessoa para viver esse relacionamento, você cria um ambiente onde você não pode funcionar perfeitamente. Você cria um ambiente para que aquela pessoa seja o centro. Ou seja, você não vai mais ao Espírito. E você não permite mais que o Espírito venha. Você vai primeiramente a uma outra pessoa. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, e Deus usa da misericórdia dele enquanto você é criança, para falar com você através daquilo, mas se você não desenvolver o seu relacionamento com Deus, você vai ser criança, vai ser tratado como criança até o fim da sua vida. E a única coisa que Deus vai poder dar para você é um trenzinho e uma bonequinha. E tem gente que está feliz com isso. E ao invés de ter um carrinho de brinquedo, Deus quer dar para você algo de verdade, algo que não é símbolo, algo que é verdade, que não é sombra. E você continua ali se relacionando com Deus através de outras pessoas. Lembra que nós falamos na última aula sobre os níveis, sobre os estágios. Mas tudo que está fora do seu ambiente, do ambiente entre homem e Deus, não funciona perfeitamente. Uma planta vai morrer se as suas raízes forem tiradas da terra. Então nós vemos que naquele momento Satanás vem para o homem, lá no jardim do deleite de Deus, no meio da presença de Deus, no meio de um relacionamento entre Deus e o homem, ele vem e ele tenta burlar esse relacionamento. Ele chega para o homem e ele apresenta algo parecido, mas que não é. Ele chega para apresentar um sofisma, algo que soa correto, parece correto. Se você usar a sua razão, vai ser correto, mas não é a verdade. Parece a verdade, mas não é a verdade. E Satanás apresenta isso e o homem escolhe o sofisma, escolhe o engano. Satanás vira e diz, olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Puxa, mas o Espírito Santo estava com eles constantemente dizendo para eles, vós sois deuses, vocês são filhos de Deus, têm a essência de Deus, a natureza de Deus, vocês não são o Deus Todo-Poderoso, mas vocês têm a essência de Deus, vocês não têm os atributos eternos de Deus, vocês têm amor, a natureza de vocês é o amor, mas vocês não são o amor. Nós falamos a verdade porque Ele é a verdade em nós. Vocês estão entendendo? Então Satanás vem e ele confunde a mente, e o homem sai da esfera da verdade. Se ele sai da esfera da verdade, o amor não consegue mais alcançar o homem, entra uma outra coisa chamada santidade. E a santidade vai entrar junto com a verdade, e a santidade fala, olha só, você está sujo, você não pode permanecer nesse lugar. E a natureza daquele homem muda. Quando o homem peca, a natureza dele muda. Ele deixa de ter a natureza santa de Deus, ele deixa de ter a comunhão com o Espírito Santo. E a natureza daquele homem era uma afronta à santidade de Deus. Ele era como um corpo estranho, no meio de células fortes e saudáveis. Quando nós vivemos fora da presença de Deus, nós operamos fora do ambiente de descanso. Quando Deus fala para o homem, agora você vai ter que trabalhar e vai suar,
Deus não estava amaldiçoando o homem como se ele, a partir daquele momento, ele fosse viver aquilo. Não, Deus estava apenas dizendo para ele o que aquela natureza que ele tinha agora dentro dele, qual ia ser a consequência dele ter escolhido aquela natureza. Olha, porque você escolheu essa natureza, essas são as consequências dessa natureza. Enquanto você estava em Cristo, enquanto você estava mantendo um relacionamento com Deus, tudo acontecia, você trabalhava e as coisas aconteciam. Você trabalhava e as coisas aconteciam. Agora, você vai ter que botar esforço, mas esforço humano, não esforço divino, esforço humano. Você vai deixar de habitar num lugar chamado descanso para operar com as suas próprias mãos. O plano original de Deus era revelar filhos, amados. Era revelar o relacionamento do pai com o filho. Se Adão olhasse para Eva, ele veria o relacionamento do pai com o filho. Se Eva olhasse para Adão, ela veria o relacionamento do pai com o filho. No mundo natural. Deus queria revelar ao mundo natural e até ao mundo sobrenatural o relacionamento do pai com o filho. Então, o que foi perdido na terra teria que ser restaurado na terra. Colossenses capítulo 3, verso 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha a dimensão onde o homem estava. Então Paulo fala que se você retornou para essa dimensão, esquece das coisas que são de baixo, esquece das coisas naturais que tentam dominar, você está numa posição em cima, apesar de estar inserido no natural. Então busque as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, onde é que Ele vai se manifestar? Na terra, porque você está na terra, Ele se manifesta através de você. Quanto mais você busca as coisas de Deus, um canal maior aberto para as coisas de Deus você tem. Para quê? Para que Cristo se manifeste na terra. Para que Cristo se manifeste onde você está. Para que Cristo se manifeste na tua família, para que Cristo se manifeste no teu trabalho, na tua escola, na tua comunidade. Mas você tem que buscar as coisas de cima. Porque aquilo que foi perdido agora já está restaurado. Se você tem um relacionamento com Deus, aquilo que foi perdido, aquela comunhão inquebrável, foi restaurada. Então, quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Só há uma maneira de nos reconectarmos com Deus. E essa maneira é através do sacrifício de Jesus. E só há uma maneira de nós nos mantermos conectados a esta verdade. E essa é através da prática da presença de Deus na nossa vida. Como é que eu pratico a presença de Deus na minha vida? Através do meu relacionamento com Deus, através da adoração. E a adoração, ela pode ser dividida em alguns estágios. Percepção, recepção e resposta e recompensa. Eu começo a perceber onde Deus está, o que Ele está fazendo, qual é a vontade de Deus, qual é a maneira de Deus, qual é o caminho prescrito por Deus para hoje. E aí, uma vez que eu percebo, bom, Deus está fazendo isso, eu recebo, porque Deus está sempre nos convidando a viver com Ele, a andar na dimensão dEle. Eu recebo e eu respondo. Todos quantos o receberam. Você recebeu por quê? Porque você percebeu que Deus estava falando alguma coisa, que era uma verdade que estava agindo no teu coração. Então você percebe. Segundo, você recebe e responde. E você recebe e responde de forma favorável. E só então você consegue a recompensa daquilo que você recebe. Por isso a Bíblia diz
que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe. Então você tem que ser perceptivo. Eu devo crer que Ele existe. E passo 3. E se torna galardoador, recompensa. Qual é o link que está faltando? A minha resposta. A minha resposta, a minha adoração. Fé também fala de adoração, porque fé é resposta. Deus age através da graça e eu respondo pela fé. A nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus é através da fé. Eu creio que aquele que Ele disse, aquilo que eu estou percebendo que Deus é, Deus está me falando que Ele é a minha cura. Então eu percebo que Ele é a minha cura. Qual é a sua atitude? Qual é a sua resposta? Eu creio. E eu respondo, eu vou agir conforme aquela percepção. E aí no final, eu recebo a recompensa, o galardão daquilo que eu percebi que Deus estava fazendo. O plano original de Deus era revelar filhos aos homens. Como é que eu pratico a presença de Deus? Sendo filho, na adoração. A manifestação da presença de Deus, quanto mais eu percebo, quanto mais eu respondo, a manifestação da presença de Deus se torna mais evidente, e mais evidente, e mais evidente, ao ponto de muitas vezes nós podermos senti-la nos nossos corpos. Lembre-se que você é espírito, você tem uma alma, e muitas vezes as pessoas choram, as pessoas se alegram. Isso tudo é fruto do Espírito, gente. A alegria é fruto do Espírito. Mas existem também as emoções que são geradas por esse fruto. Alegria. Por isso que a sua emoção, a sua alma, não pode estar conectada com as coisas que você vê, com o mundo natural. É o contrário, tem que ser com o mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural vai incendiar a minha alma e o sentimento que eu vou ter é de acordo com a percepção daquilo que Deus está sentindo, daquilo que Deus está fazendo. E não o contrário, eu não vou olhar para o mundo e deixar com que o mundo determine o meu sentimento. Buscar as coisas do alto. Quanto mais nós buscamos as coisas do alto, mais perceptivos nós estamos das coisas sobrenaturais de Deus, e aquilo incendeia o nosso coração, e os nossos sentimentos agora são coerentes com a nossa nova natureza, e não com a velha natureza, com a natureza do alto, e não com a velha natureza do pecado. Somos nós quem criamos essa atmosfera para que um ambiente mude, gente, dentro da sua casa. Se você é impactado pelas coisas espirituais, então você olha para as situações e você diz: quem determina o que vai acontecer é a percepção do meu Deus. É o meu Deus. Então, Deus, vamos nos encontrar. Como é que está essa situação? E Deus vira e diz: está resolvido. Está cancelado. Porta aberta ou porta fechada. Direção, vai para a esquerda, vai para a direita. Muito bem, Senhor, muito obrigado. A situação vem e te mostra algo contrário. Olha a percepção, vai responder para quem agora? Vai responder para Deus ou vai responder para a circunstância? Isso é uma decisão diária que nós temos que ter. Quando você se sente desesperado, é porque você não está respondendo à percepção da voz de Deus. Você não está percebendo aquilo que Deus está falando. Ah, mas você tem que entender que eu sou uma pessoa. Claro que você é uma pessoa. Mas antes de ser uma personalidade, você é um espírito. Quem governa a sua vida é o mundo espiritual. Bom, deveria ser, porque você é filho de Deus. Ah, mas é fácil para você dizer. Claro que é fácil, porque eu busco a palavra, e o que a palavra me diz é a verdade. E todos nós iremos ser testados nessa área. Todos nós iremos ser testados, porque a nossa fé vai sempre ser testada. Mas ao que vencer, Apocalipse, ao que vencer, ao que permanecer, ao que resistir, vestir toda a armadura de Deus, para depois de haverdes vencido, continuar.
continuar inabaláveis. O que isso quer dizer? Que durante o teste você foi inabalável. A sua vitória não está em lutar propriamente dito. Está em você manter-se inabalável na vitória conquistada já por Jesus. Esse é o nível espiritual. É assim que você tem que ver. Se você quer viver em vitória, se você quer viver no deleite de Deus, Deus se deleita quando seus filhos andam na verdade. Deus se deleita quando você anda naquilo que Ele disse que é a verdade para a tua vida. A nossa adoração, a nossa melhor adoração está nesse deleite, quando Deus olha para nós e fala: poxa, meu filho está sendo testado, mas está vencendo, inabalável, isso traz prazer para Deus. E aí você percebe, veja bem, você percebe que Deus está tendo prazer na sua vida. Isso gera em você o quê? Gozo, alegria, ação de graças e voz de cântico. Porque você percebe o que Deus está sentindo, o que está acontecendo no coração de Deus. Deus quer habitar com você. Deus quer habitar com você. Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Apocalipse, final da história. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Êxodo 29:46. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. O desejo de Deus é habitar com você, é habitar com o seu povo, espírito com espírito, ruar com ruar, essência com essência. Um espírito chama outro espírito, um abismo chama outro abismo. As coisas mais profundas de Deus chamam pela essência profunda de Deus dentro de você. Por que Deus teve que criar um tabernáculo? Porque Ele queria habitar em nós. O tabernáculo de Moisés era símbolo do tabernáculo verdadeiro que somos nós, cheios da presença de Deus, carregadores da glória de Deus. Nós somos tabernáculos de Deus, para revelarmos a sua glória e a sua graça, para sermos a imagem do Filho na terra, para demonstrarmos o senhorio de Cristo, para estabelecermos o reino de Deus. Nós somos essa imagem. Você deve entender que na adoração existe sempre uma reflexão. Guarda essa palavra, reflexão. Você reflete, a luz vem, bate em você e você reflete. Existe sempre uma reflexão da luz de Deus, que brilha para iluminar os seus propósitos, para revelar a sua glória, fazendo Ele conhecido. O homem foi criado para refletir. O que você tem refletido? O problema é que o pecado, ele desfigura esse espelho, ele quebra esse espelho. Então, a luz que bate no espelho é refletido de forma errada. O homem com uma autoimagem errada reflete a luz de forma errada. E uma vez que você é espírito, você foi criado primeiramente como espírito. Olha só essa imagem, você foi criado primeiramente como espírito. Nesse espírito, Deus, ao soprar esse espírito num corpo feito de barro, duas dimensões ali, o espiritual e o natural. Deus cria o natural e Ele coloca dentro do natural algo que Ele já tinha criado. Quem veio primeiro? O espírito do homem. Façamos, pois, o homem, palavras, minhas palavras são espírito. Façamos, pois, o homem. Quando Deus falou, façamos o homem, o espírito do homem que foi criado. Façamos, pois, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Depois Deus cria o ambiente do seu deleite. Aqui,
onde o meu deleite vai acontecer. Depois Deus cria o formato do homem, o corpo do homem, e o espírito que já estava criado é implantado dentro dele. Quando essas duas dimensões se encontram, uma dimensão no meio, a personalidade do homem, ele se torna uma alma viva, com autopercepção, com personalidade e livre-arbítrio. Então aqui nós temos duas dimensões. Uma dimensão espiritual, que é o espírito do homem, capaz de tocar a dimensão de Deus, e uma física capaz de comunicar essa dimensão espiritual nas regiões terrenas, nas regiões naturais. Então, não é o corpo quem determina o que o espírito vai poder fazer, é o espírito que está em contato com Deus, que vai passar através da alma, através da autopercepção, através da personalidade, do livre-arbítrio, e vai incendiar, essa alma incendiada vai tocar e vai trazer o corpo à sujeição, e o corpo vai se sujeitar ao que está acontecendo no espírito. O propósito de Deus, então, é que o homem governe sobre a terra, sobre o seu nome e sobre a sua autoridade. Mas como é que o homem vai saber como governar sobre o nome de Deus e sobre sua autoridade, se não souber os pensamentos e os desejos de Deus? Os desejos de Deus, porque o homem está em contato com Deus, então passam agora, através da comunhão do homem com Deus, a fazer parte da mente natural do homem. Passa a se manifestar na mente do homem, para que a vontade de Deus pudesse ser feita sobre a terra. A única maneira com que Deus pudesse governar o céu, a terra, sem sair do céu, era implantar no homem os seus pensamentos e a sua vontade. O homem seria então o quê? Um reflexo do governo dos céus, do reino dos céus na terra. Então o Espírito de Deus era o link vital entre o domínio do homem na terra e o domínio de Deus no céu. E o Espírito de Deus, ele é enviado como nosso ajudador. Desde o início, o Espírito Santo sempre foi o nosso ajudador. Jesus revela isso em João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Outro quer dizer que Ele é da mesma categoria, da mesma essência, da mesma maneira, fala da mesma forma, pensa da mesma forma, age da mesma forma. Então Jesus, se Ele é outro ajudador, Jesus era ajudador. O que Jesus estava nos ajudando a fazer? Jesus estava nos ajudando a nós retomarmos a essência do governo de Deus. Retomarmos a essência do governo de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade. Não é interessante quando nós falamos sobre os atributos perfeitos de Deus, santidade, verdade e amor? É que nós vemos Deus como santo. Ele é santo. Por isso que no Velho Testamento as coisas aconteciam daquela forma, porque a santidade de Deus imperava. O amor de Deus ainda não havia se manifestado na sua plenitude. Então vem a nova aliança, e a nova aliança em Jesus revela o amor de Deus. Deus era amor. Deus era amor e continuou sendo amor, desde a eternidade Ele sempre foi amor. Mas Deus no Velho Testamento é mostrado como um Deus santo. E a santidade de Deus pede justiça. Pede que haja justiça. E aí no Novo Testamento nós vemos a ação do amor de Deus. Jesus vem como o amor de Deus e manifesta o amor de Deus, a compaixão de Deus. Jesus acende e manda quem? O Espírito da verdade. Olha, santidade, amor no meio, verdade. O amor opera entre a santidade e a verdade. As três vêm juntos. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa palavra ajudador no grego
Paráclitos significa advogado, confortador, mas literalmente significa alguém chamado para estar ao lado. Lembre que o Espírito Santo é o link. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a termos os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, para que Deus governe através de nós. Quem é que vai governar? Deus. Nós somos os representantes do governo de Deus. Deus governa através de nós. O propósito do Espírito Santo era o de vir para o nosso lado e nos ajudar a conhecer a vontade do Pai. O que Deus quisesse, o Espírito Santo revelava ao homem e o homem manifestava na terra. O que Deus quisesse, Deus manifestava ao Espírito Santo, que conhece as coisas mais profundas de Deus. E assim, esse Espírito revelava ao homem e o homem manifestava na terra. Deus queria que o seu reino viesse à terra, mas ele somente podia fazer isso através dos seus filhos, que eram conectados pelo Espírito de Deus. Deus só pode agir através de filhos que vão estar conectados com o seu Espírito. O reino de Deus não é uma religião, mas um relacionamento, uma comunhão na qual entramos em um relacionamento pessoal com Cristo vivo. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João 16, 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. 1 João 2, 27. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Que coisas, todas as coisas são essas? A vontade de Deus, os pensamentos de Deus, para que os pensamentos de Deus e a vontade de Deus se manifestem no seu mundo natural. E é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Então o Espírito Santo é este que nos ensina, porque como nós viemos de uma natureza pecadora, crescemos com uma natureza pecadora, nossa mente está influenciada pelo pecado. Então vem Jesus e diz, olha só, eu vou enviar o Espírito Santo para você, para que você entenda agora qual é a vontade de Deus. Então, se você não gastar tempo com a verdade, renovando a sua mente, ensinada pelo Espírito, nós não conseguiremos ver o reino de Deus se manifestando onde quer que nós estejamos. O Espírito Santo vive em nós como uma presença contínua, paciente e amorosamente nos ensinando quem somos e como devemos pensar, falar e agir. É isso o que define a nossa adoração. O nosso relacionamento com Ele, onde os seus desejos e a sua mente se tornam os nossos desejos. Para terminar, vamos ler 1 Coríntios capítulo 2. Abra lá comigo. 1 Coríntios capítulo 2. Eu geralmente coloco as minhas passagens aqui para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo, mas eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 até o verso 16. Leia comigo. Perdão. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quê? Do Espírito e de poder,
Esse Espírito é o Espírito da verdade, Espírito de graça, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo estas coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Há de haver uma conexão com o Espírito, para que você possa se conectar com o Espírito. Qual é essa conexão? A sua nova natureza. Porém, o homem espiritual, aquele nova natureza, justificado, transformado, glorificado, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente, a vontade, os pensamentos, os planos, os propósitos, os caminhos de Deus pelo Espírito Santo. E é nesse lugar de adoração que Ele pode suprir tudo para nós. É nesse lugar chamado deleite, onde Ele estabeleceu o seu reino, o seu sistema de governo, a maneira como Ele governa, a maneira como Ele pensa, a maneira como Ele planeja, onde não nos falta nada. Não te falta saúde, não te falta prosperidade, não te falta recursos, não te falta vida, não te falta dinheiro, não falta a voz de Deus, não te falta nada, porque nós estamos novamente na presença de Deus, no jardim do deleite de Deus, onde a sua vontade é cumprida, onde Ele se encontra com você, onde a vida de Deus se encontra com você, onde o Espírito de Deus se encontra com o teu espírito para prescrever o caminho que Ele quer que você faça. Nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos a natureza de Deus em nós. E essa natureza, a semelhança de Deus, que Ele quer que se manifeste no seu reino. No nome de Jesus. Deus te abençoe.